Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Há um pirata no porão. O pirata é uma metáfora, mas também uma pessoa. O porão poderia ser, com razão, considerado uma masmorra. O pirata foi mandado para lá devido a numerosos atos de natureza pirática considerados criminosos o bastante para merecer punição pelos não-piratas que decidem tais coisas. Alguém mandou que jogassem fora a chave, mas ela está pendurada em um aro enferrujado que pende de um gancho em uma parede próxima. Perto o bastante para ver de trás das barras. A liberdade mantida à vista, mas fora de alcance, como um lembrete para o prisioneiro. Agora ninguém se lembra disso do lado das barras em que ficam as chaves. A cuidadosa motivação psicológica foi esquecida, destilada em hábito e conveniência. O pirata percebe isso, mas evita comentar. O guarda está sentado em uma cadeira ao lado da porta e lê folhetins de crime em papel desbotado, desejando ser uma versão idealizada e fictícia de si. Ele se pergunta se a diferença entre piratas e ladrões é uma questão de navios e chapéus. Depois de um tempo, é substituído por outro guarda. O pirata não consegue determinar os horários exatos, uma vez que o porão masmorra não tem relógios e as ondas no litoral além das paredes de pedra abafam o badalar dos sinos matinais e os divertimentos noturnos. Esse guarda é mais baixo e não lê. Não deseja ser ninguém além de si e não tem imaginação para conjurar alter egos nem para empatizar com o homem atrás das barras, a única outra alma no cômodo fora os ratos. Ele presta uma atenção exagerada em seus sapatos quando não está dormindo. Geralmente está dormindo. Cerca de 3 horas depois que o guarda baixo substituiu o guarda leitor, entra uma garota. Ela traz um prato de pão e uma tigela de água e os deixa fora da cela do pirata, com mãos tão trêmulas que metade da água transborda. Então se vira e sobe a escada correndo. Na segunda noite, o pirata supõe que à noite, ele fica parado o mais perto possível das barras e encara a garota, que derruba o pão quase fora do alcance dele e faz a maior parte da água transbordar. Na terceira noite, o pirata fica nas sombras em um canto da cela e consegue manter a maior parte da água. Na quarta noite, vem uma garota diferente. Essa garota não acorda o guarda. Pisa mais suavemente nas pedras e qualquer som que faz com os pés é roubado pelas ondas ou pelos ratos. Essa garota escrutina as sombras para encontrar o pirata obscurecido, solta um suspiro um pouco decepcionado e coloca o pão e a tigela na frente das barras. Então espera. O pirata permanece nas sombras. Depois de vários minutos de silêncio interrompido pelos roncos do guarda, a garota se vira e vai embora. Quando o pirata pega sua refeição, descobre que a água foi misturada a vinho. Na noite seguinte, a quinta se de fato for noite, o pirata espera a garota descer com os pés silenciosos e parar em frente às barras. Os passos vacilam só por um momento quando ela o vê. O pirata a encara e a garota o encara de volta. Ele estende a mão para o pão e a tigela, mas a garota os deixa no chão, sem nunca afastar os olhos dele, sem permitir que sequer a barra de seu vestido flutue ao alcance do pirata. Ousada, mas tímida. Faz uma sugestão de mesura enquanto se endireita, com um aceno gentil da cabeça, um movimento que o lembra do começo de uma dança. Até um pirata consegue reconhecer o começo de uma dança. Na noite seguinte, ele fica afastado das barras, a uma distância educada que pode ser abarcada com um único passo, e a garota aproxima-se minimamente. Outra noite e a dança continua. Um passo mais perto. Um passo para trás. Um movimento para o lado. Na noite seguinte, ele estende a mão de novo para aceitar o que a garota oferta, e dessa vez ela responde e os dedos do pirata roçam as costas da mão dela. A garota começa a se demorar, permanecendo mais tempo a cada noite, mas, se o guarda se remexe e começa a acordar, ela parte sem olhar para trás. Ela traz 2 tigelas de vinho e eles bebem juntos em um silêncio confortável. O guarda parou de roncar e dorme de maneira profunda e tranquila. O pirata suspeita que a garota tem algo a ver com isso. Ousada e tímida e esperta. Algumas noites, ela traz mais que pão, laranjas e ameixas escondidas nos bolsos do vestido. Pedaços de gengibre cristalizado envoltos em papel embebido de histórias. Algumas noites, permanece ali até momentos antes da troca de guarda. O guarda diurno começou a deixar seus folhetins de crime ao alcance das paredes da cela, ostensivamente por acaso. O guarda mais baixo anda de um lado para o outro esta noite. Ele pigarreia como se fosse dizer algo, mas não diz. Acomoda-se na cadeira e cai em um sono ansioso. O pirata aguarda a garota. Ela chega de mãos vazias. Esta é a última noite. A noite antes da forca. A forca também é uma metáfora, embora óbvia. O pirata sabe que não haverá outra noite, que não haverá troca de guarda depois do próximo. A garota sabe o número exato de horas. Eles não conversam a respeito disso. Nunca conversaram. O pirata enrola uma mecha do cabelo da garota em um dedo. Ela se inclina em direção às barras, descansando a bochecha no ferro frio, o mais próximo que pode chegar ao mesmo tempo que permanece a um mundo de distância. Perto o bastante para um beijo. Conte uma história para mim, ela pede. O pirata atende ao desejo.
Muito abaixo da superfície da Terra, escondida do Sol e da Lua, no litoral do mar sem estrelas, há uma coleção labiríntica de túneis e câmaras repletas de histórias. Histórias escritas em livros e seladas em jarros e pintadas em paredes. Odes inscritas em pele e gravadas em pétalas de rosas. Contos dispostos em azulejos sobre pisos, pedacinhos de trama desgastados por pés. Lendas entalhadas em cristal e penduradas em lustres. Histórias catalogadas e protegidas e reverenciadas. Antigas histórias preservadas enquanto novas histórias surgem ao seu redor. O lugar é vasto, porém íntimo. É difícil medir sua extensão. Corredores se transformam em salas ou galerias, e escadas se retorcem para baixo ou para cima, formando alcovas ou arcadas. Por todo lado há portas que levam a novos espaços e novas histórias e novos segredos a serem descobertos, e por todo lado há livros. É um santuário para contadores de histórias e guardiões de histórias e amantes de histórias. Eles comem e dormem e sonham cercados por crônicas e memórias e mitos. Alguns ficam ali por horas ou dias antes de retornar ao mundo acima, mas outros permanecem por semanas ou anos, vivendo em aposentos compartilhados ou privados e passando suas horas lendo ou estudando ou escrevendo, discutindo e criando com os outros residentes ou trabalhando em solidão. Entre os que permanecem, alguns poucos escolhem se devotar a esse lugar, a esse templo de histórias. Há 3 caminhos. Esse é um deles. Esse é o caminho dos acólitos. Aqueles que desejam escolher esse caminho devem passar um ciclo inteiro da lua em contemplação isolada antes de se comprometerem. A contemplação é supostamente silenciosa, mas, daqueles que se permitem ser trancados na câmara de pedra fechada, alguns perceberão que ninguém consegue ouvi-los. Eles podem falar ou gritar ou berrar sem violar quaisquer regras. Só acha que a contemplação é silenciosa quem nunca esteve dentro da câmara. Uma vez que a contemplação terminar, eles têm a oportunidade de abandonar o caminho. De escolher outro, ou nenhum. Aqueles que passam o período em silêncio muitas vezes decidem abandonar tanto o caminho como o lugar. Retornam à superfície. Estreitam os olhos contra o sol. Às vezes lembram-se de um mundo subterrâneo ao qual já pensaram em se dedicar, mas a lembrança é nebulosa, como um lugar de sonhos. Com mais frequência, são aqueles que gritam e berram e choram, aqueles que conversam sozinhos por horas, que estão prontos quando chega o momento de prosseguir com a iniciação. Nesta noite, em que a lua é nova, a porta é destrancada e revela uma jovem que passou a maior parte do tempo cantando. Ela é tímida e não tem o costume de cantar, mas em sua primeira noite de contemplação percebeu, quase por acidente, que ninguém podia escutá-la. Ela riu, por um lado, ria de si mesma e, por outro, ria da estranheza de ter se voluntariado para ser aprisionada naquela cela luxuosa com cama de penas e lençóis de seda. A risada ecoou pela câmara de pedra como ondas na água. Ela cobriu a boca e esperou que alguém aparecesse, mas ninguém apareceu. Tentou se lembrar se alguém lhe dissera explicitamente que não falasse. Chamou. Oi? E só os ecos retribuíram a saudação. Levou alguns dias para ter coragem de cantar. Jamais gostara da própria voz, mas em sua prisão, livre de vergonha e expectativas, ela cantou, baixo a princípio, então com força e ousadia. A voz que o eco devolveu a seus ouvidos era surpreendentemente agradável. Ela cantou todas as canções que conhecia. Inventou as próprias canções. Quando não conseguia pensar em palavras para cantar, inventou línguas sem sentido para compor versos com sons que achava agradáveis. Surpreendeu-se ao ver como o tempo passou rápido. Agora a porta se abre. O acólito que entra ergue um aro com chaves de bronze e oferece a outra palma para ela. Ali, repousa um pequeno disco de metal com uma abelha em alto relevo. Aceitar a abelha é o próximo passo para se tornar uma acólita. Essa é a última chance de recusar. Ela pega a abelha da palma do acólito. Ele faz uma mesura e gesticula para que a garota o siga. A jovem que se tornará uma acólita gira o disco de metal quente nos dedos enquanto percorre túneis estreitos iluminados por velas, ladeados por estantes de livros e cavernas cheias de cadeiras e mesas desconjuntadas, com pilhas altas de livros e estátuas por todos os cantos. Ela carecia a estátua de uma raposa quando eles passam, um hábito popular que alisou pelo entalhado entre as orelhas de pedra. Um homem mais velho folheando um volume ergue os olhos quando eles passam e, reconhecendo a procissão, encosta 2 dedos nos lábios e inclina a cabeça. Para ela, não para o acólito que ela segue. Um gesto de respeito para um cargo que a jovem ainda não tem oficialmente. Ela inclina a cabeça para esconder um sorriso. Continuam descendo por escadarias douradas e atravessando túneis sinuosos que ela nunca viu. A garota reduz o passo para olhar as pinturas penduradas entre as estantes de livros, imagens de árvores e garotas e fantasmas. O acólito para diante de uma porta marcada com uma abelha dourada. Escolhe uma chave do aro e a abre. Aqui começa a iniciação. É uma cerimônia secreta. Os detalhes são conhecidos apenas por aqueles que passam por ela e aqueles que a oficializam. Pelo que todos se lembram, sempre foi realizada da mesma forma. Quando a porta com a abelha dourada se abre e o batente é cruzado, a acólita abandona seu nome. Como quer que essa jovem fosse chamada antes, nunca mais será chamada assim de novo. Aquilo fica no passado. Algum dia, ela poderá ter um novo nome, mas por enquanto não tem nenhum. A sala é pequena e redonda e alta, uma versão em miniatura da cela de contemplação. Contém um assento de madeira simples de um lado e um pilar de pedra que chega à cintura dela e contém uma tigela de fogo. O fogo fornece a única luz. O acólito mais velho gesticula para que a jovem se sente na cadeira. Ela faz isso. Encara o fogo, observando as chamas dançarem, até que uma faixa de seda preta é atada sobre seus olhos. A cerimônia continua, invisível.
A abelha de metal é tirada de sua mão. Há uma pausa, seguida pelo tinido de instrumentos de metal, então a sensação de um dedo no tórax dela, apertando-lhe o externo. A pressão se reduz, em seguida é substituída por uma dor aguda e abrasadora. Mais tarde, ela vai perceber que a abelha de metal foi aquecida no fogo e sua imagem, com asas, gravada no peito dela. A surpresa a deixa perturbada. Ela se preparou para o que sabe do resto da cerimônia, mas isso é inesperado. Percebe que nunca viu o peito nu de outro acólito. Se momentos antes estava preparada, agora se sente abalada e insegura. Mas não diz pare. Não diz não. Ela tomou sua decisão, embora não pudesse saber tudo o que essa decisão implicaria. Na escuridão, dedos abrem seus lábios e uma gota de mel é pingada em sua língua. Isso é para garantir que o último gosto seja doce. Na verdade, o último gosto que permanece na boca de um acólito é mais que mel, é a doçura misturada a sangue, metal e carne queimada. Se um acólito fosse capaz de descrevê-lo mais tarde, poderia esclarecer que o último gosto que sentiu foi de mel e fumaça. Não é inteiramente doce. Lembram-se dele toda vez que extinguem a chama de uma vela de cera de abelha. Um lembrete de sua devoção. Mas não podem falar sobre isso. Eles cedem sua língua voluntariamente. Oferecem sua habilidade de falar para melhor servir as vozes dos outros. Fazem um voto silencioso de nunca mais contar as próprias histórias, em reverência àqueles que vieram antes e àqueles que virão depois. Nessa dor com um toque de mel, a jovem na cadeira pensa que talvez grite, mas não grita. Na escuridão, o fogo parece consumir a sala inteira, e ela consegue ver formas nas chamas, embora os olhos estejam cobertos. A abelha em seu peito tremula. Uma vez que sua língua foi tomada e queimada e transformada em cinzas, uma vez que a cerimônia está completa, uma vez que sua voz foi emudecida, então seus ouvidos despertam. Então as histórias começam a vir. O garoto é filho de uma vidente. Ele atingiu uma idade na qual não tem certeza se isso é algo de que se orgulhar, ou mesmo um detalhe a ser divulgado, mas continua sendo verdade. Está voltando da escola em direção a um apartamento situado acima de uma loja cheia de bolas de cristal e cartas de tarô, incenso e estátuas de divindades com cabeça de animal e sálvia seca. O aroma de sálvia permeia tudo, dos lençóis da cama aos cadarços do seu tênis. Hoje, como em todos os dias de aula, o garoto pega um atalho em um beco que contorna a loja por trás, uma passagem estreita entre os muros altos de tijolo que são muitas vezes cobertos com grafite, então pintados de branco e grafitados de novo. Hoje, em vez das assinaturas com ortografia curiosa e profanidades em letras arredondadas, há uma única obra de arte nos tijolos brancos. É uma porta. O garoto para. Ajeita os óculos para focar melhor e certificar-se de que está vendo que sua visão, às vezes pouco confiável, sugere que ele está vendo. A nebulosidade nas margens fica mais aguçada, e a porta ainda é uma porta. Maior e mais sofisticada e mais impressionante do que ele pensara ao primeiro olhar embaçado. O garoto não sabe bem o que pensar dela. A incongruência daquilo demanda atenção. A porta está situada bem nos fundos do beco, em uma seção sombreada escondida do sol, mas as cores ainda são ricas e alguns dos pigmentos são metálicos. É mais delicada que a maioria dos grafites que o garoto já viu. Pintada em um estilo que ele sabe ter um nome francês chique, algo sobre enganar o olho, embora não consiga recordar o termo aqui e agora. A porta é entalhada, não, pintada, com padrões geométricos afiados que se aprofundam ao redor dos cantos, criando profundidade onde só há muro plano. No centro, na altura em que um olho mágico estaria, e estilizada com linhas que combinam com o resto da pintura, há uma abelha. Abaixo da abelha há uma chave. Abaixo da chave há uma espada. Uma maçaneta dourada, de aspecto tridimensional, cintila apesar da ausência de luz. Um buraco de fechadura está pintado embaixo dela, tão escuro que parece ser um vazio esperando uma chave, em vez de algumas pinceladas de tinta preta. A porta é estranha e bonita e algo para o qual o garoto não tem palavras e não sabe se existem palavras, ou mesmo expressões chiques em francês. Um cachorro late em algum ponto da rua, mas o som é distante e abstrato. O sol se esconde atrás de uma nuvem e o beco parece se tornar mais longo, mais profundo e mais escuro, enquanto a porta fica mais brilhante. Hesitante, o garoto estende a mão para tocá-la. A parte dele que ainda acredita em magia espera que seja quente apesar do ar frio. Espera que a imagem tenha mudado fundamentalmente o caráter do tijolo. A ideia faz seu coração bater mais rápido, mesmo enquanto sua mão se move mais devagar, porque a parte dele que pensa que a outra parte está sendo infantil se prepara para a decepção. A ponta dos dedos encontra a porta abaixo da espada e pousa em tinta lisa cobrindo o tijolo fresco, um leve desnível na superfície revelando a textura por baixo. É só um muro. Só um muro com uma pintura bonita. Ainda assim, ele tem uma sensação incômoda de que isso é mais do que parece ser. Pressiona a palma contra o tijolo pintado. A madeira falsa da porta é de uma tonalidade de marrom próxima da pele do garoto, como se tivesse sido misturada para combinar com ele. Atrás da porta existe um outro lugar. Não a sala que fica atrás do muro. Há algo mais. Ele sabe disso. Ele sente isso nos dedos dos pés. É isso que sua mãe chamaria de um momento com significado. Um momento que muda os momentos seguintes. O filho da vidente sabe apenas que a porta parece importante de um jeito que ele não consegue explicar, nem para si mesmo. Um garoto no começo de uma história não tem como saber que a história começou. Ele contorna as linhas pintadas da chave com a ponta dos dedos, maravilhado ao ver como a chave, do mesmo jeito que a espada e a abelha e a maçaneta, dá a impressão de que deveria ser tridimensional. O menino se pergunta quem a pintou e o que significa, se é que significa algo. Se não a porta, ao menos os símbolos.
se é um sinal e não uma porta, ou ambos ao mesmo tempo. Nesse momento significativo, se o menino girar a maçaneta pintada e abrir a porta impossível, tudo vai mudar. Mas ele não gira. Em vez disso, enfia as mãos nos bolsos. Parte dele decide que está sendo infantil e que é velho demais para esperar que a vida real seja como nos livros. Outra parte decide que, se não tentar, não ficará decepcionado e pode continuar acreditando que a porta se abriria, mesmo se for só faz de conta. Ele permanece parado com as mãos nos bolsos e considera a porta por mais um momento antes de se afastar. No dia seguinte, a curiosidade vence e o garoto retorna e descobre que pintaram um muro de tijolos. Passaram tanta tinta branca que não é possível nem discernir onde, exatamente, estivera a porta. Então o filho da vidente não encontra o caminho para o mar sem estrelas. Ainda não. Janeiro de 2015. Há um livro em uma estante na biblioteca de uma universidade. Isso não é incomum, mas esse livro específico não deveria estar ali. Esse livro está arquivado incorretamente na seção de ficção, embora a maior parte de seu conteúdo seja verdade, e o resto, verdadeiro o bastante. A seção de ficção dessa biblioteca não é tão visitada quanto outras áreas, e tem fileiras mal iluminadas e muitas vezes empoeiradas. O livro foi doado como parte de uma coleção deixada à universidade de acordo com o testamento do dono anterior. Esses livros foram acrescentados à biblioteca e classificados no sistema decimal de Dewey, então receberam adesivos com códigos de barra no interior das capas para serem escaneados na recepção e enviados em diferentes direções. Esse livro em particular foi escaneado só uma vez e acrescentado ao catálogo. Não há um nome de autor em suas páginas, de modo que entrou no sistema como sem autor e foi deixado inicialmente entre os autores que começam com S, mas vagou pelo alfabeto à medida que outros livros se moveram ao seu redor. Às vezes é puxado e analisado e guardado de novo. Sua lombada foi rachada algumas vezes, em uma ocasião, um professor até correu os olhos pelas primeiras páginas e pretendia voltar para pegá-lo emprestado, mas esqueceu. Ninguém jamais leu esse livro por inteiro em todo o tempo que ele passou nessa biblioteca. Alguns, incluindo o professor esquecido, pensaram, de modo fugaz, que o livro não pertencia a esse lugar. Que talvez devesse estar em uma coleção especial, em uma sala que exige uma permissão escrita para os alunos visitarem e onde bibliotecários pairam enquanto examinam livros raros e de onde ninguém tem permissão de tomar nada emprestado. Livros assim não têm códigos de barras. Muitos só podem ser manuseados com luvas. Mas esse livro permanece na coleção regular. Em circulação imóvel e hipotética. A capa dele é feita de um tecido vinho escuro, que envelheceu e desbotou de um tom lustroso para um fosco. Já houve letras douradas impressas nela, mas o brilho sumiu e as letras se desgastaram até virar moças como grifos. O canto superior ficou permanentemente dobrado depois que um volume mais pesado foi deixado em cima dele numa caixa em um armazém, de 1984 a 1993. Hoje é um dia de janeiro durante o que os alunos chamam de período J, quando as aulas ainda não começaram, mas eles já são recebidos de volta ao campus e a palestras e simpósios organizados por estudantes, além de ensaios de produções teatrais. Um aquecimento pós-férias antes que as rotinas regulares comecem de novo. Zachary Ezra Ravlins está no campus para ler. Ele se sente um pouco culpado por isso, uma vez que deveria estar passando suas preciosas horas de inverno jogando, e jogando de novo e analisando, videogames em preparação para sua tese. Mas passa tanto tempo diante das telas que sente uma necessidade quase compulsiva de descansar os globos oculares no papel. Diz a si mesmo que há muita sobreposição de assuntos, embora já tenha encontrado uma sobreposição entre videogames e praticamente qualquer outro assunto. Ler um romance, ele pensa, é como jogar um jogo no qual todas as decisões do jogador já foram tomadas por alguém que é muito melhor nesse jogo específico. Embora às vezes ele deseje que romances, escolha sua própria aventura, virem moda de novo. Ele vem lendo, ou relendo, muitos livros infantis também, porque as histórias parecem mais com histórias, embora tenha uma leve preocupação de que isso possa ser um sintoma de crise de um quarto de vida. Ele meio que espera que essa crise apareça pontualmente no seu aniversário de 25 anos, a meros 2 meses de distância. Os bibliotecários achavam que ele estudava literatura, até que um deles foi puxar papo e Zachary se sentiu obrigado a confessar que era na verdade uma daquelas pessoas que estudam mídias emergentes. Ele sentiu saudade da identidade secreta assim que ela se foi, um disfarce que nem percebera que gostava de usar. Até parecia um estudante de literatura, com seus óculos de armação quadrada e suéteres tricotados. Zachary ainda não se adaptou inteiramente aos invernos da Nova Inglaterra, muito menos um como esse, com sua neve incessante. Ele protege com camadas pesadas de lã seu corpo crescido no sul, envolvendo-se em cachecóis e aquecendo-se com garrafas térmicas de chocolate quente que às vezes batiza com uísque. Ainda restam 2 semanas em janeiro, e Zachary concluiu a maior parte de sua lista de clássicos infantis, pelo menos aqueles no acervo dessa biblioteca, então passou para livros que pretendia ler e outros que escolhe de forma aleatória depois de folhear as primeiras páginas. Isso se tornou seu ritual matinal, fazer suas escolhas no silêncio abafado por livros das estantes da biblioteca e então retornar ao dormitório para ler o dia todo. No átrio com clarabóia, ele sacode a neve das botas no tapete da entrada e deixa o apanhador no campo de centeio e a sombra do vento na caixa de devoluções, questionando se a metade do segundo ano do programa de mestrado é tarde demais para ficar incerto sobre a escolha diária. Então se lembra de que gosta de mídias emergentes e de que, se tivesse passado 5 anos e meio estudando literatura, é provável que estaria se cansando disso também. Um mestrado em leitura, é isso que ele quer. Nada de artigos científicos, nada de provas, nada de análise, só leitura. A seção de ficção, 2 andares abaixo no final de um corredor ladeado por litografias do campus em sua juventude, está previsivelmente vazia. Os passos de Zachary ecoam enquanto ele caminha entre as estantes.
Essa seção do prédio é mais antiga, um contraste ao átrio iluminado na entrada, tem teto mais baixo e livros empilhados bem alto, a luz projetando-se em retângulos confinados e sombreados a partir de lâmpadas que têm a tendência de queimar não importa a frequência com que são trocadas. Se ele tiver dinheiro depois de se formar, pensa em fazer uma doação muito específica para consertar a fiação elétrica nessa parte da biblioteca. Luz suficiente para ler, trazida a você por Z. Ravlins, turma de 2015. De nada. Ele procura a seção W, pois há pouco tempo se apaixonou por Sarah Waters, e, embora o catálogo tivesse listado vários títulos, estranha presença é o único na estante, de modo que ele é poupado de tomar uma decisão. Zachary então procura o que ele chama de livros misteriosos, títulos que ele não reconhece ou autores de que nunca ouviu falar. Começa procurando livros com lombadas em branco. Estendendo a mão até uma prateleira alta que um aluno mais baixo talvez precisasse de uma escadinha para alcançar, puxa um volume coberto de tecido cor de vinho. Tanto a lombada como a capa estão em branco, por isso ele abre o livro na página de rosto. Doces Dores. Zachary vira a página para ver se há outra que cite o autor, mas o livro passa diretamente para o texto. Ele abre as últimas páginas e não há agradecimentos nem notas do autor, só um adesivo com código de barras colado no interior da quarta capa. Volta ao começo e não encontra copyright, datas nem informações sobre a impressão. O livro é, sem dúvida, antigo, e Zachary não conhece suficiente a história da editoração ou da encadernação para saber se tais informações talvez não eram incluídas em livros de certa época. A falta de autor é desconcertante. Talvez uma folha tenha se perdido ou tenha havido um erro de impressão. Ele folheia as páginas e nota que faltam algumas, criando lugares vazios e bordas rasgadas ao longo do livro, embora nenhum dos pontos em que as informações do começo deveriam estar. Zachary lê a primeira página, depois outra e mais uma. Então a lâmpada acima de sua cabeça, que iluminava a seção SZ, pisca e se apaga. Relutante, ele fecha o livro e o coloca acima de estranha presença. Então enfia ambos com firmeza sob o braço e volta à luz do átrio. A estagiária na recepção, com o cabelo preso em um coque perfurado por uma caneta esferográfica, tem certa dificuldade com o volume misterioso. Primeiro ele não é escaneado direito, então aparece como outro livro. Acho que o código de barras está errado, ela diz. Digita algo no teclado, estreitando os olhos para o monitor. Reconhece esse aqui? Pergunta, entregando o livro para o outro bibliotecário no balcão, um homem de meia idade usando um suéter verde que Zachary fica cobiçando. O homem examina as primeiras páginas, franzindo o senho. Sem autor, essa é nova. Onde estava arquivado? Ficção, em algum ponto no W, responde Zachary. Verifique em anônimo, talvez, sugere o bibliotecário de suéter verde, devolvendo o livro e voltando a atenção para outro cliente. A bibliotecária digita mais um pouco e balança a cabeça. Ainda não consigo encontrar, ela diz a Zachary. Que estranho. Se tiver algum problema, ele começa, mas deixa as palavras no ar, esperando que ela só diga que ele pode levá-lo. Ele já se sente estranhamente possessivo em relação ao livro. Não tem problema, eu anoto na sua ficha, ela diz. Digita algo no computador e escaneia o código outra vez. Empurra o livro sem autor e estranha presença sobre a mesa até ele, junto com sua carteirinha de estudante. Boa leitura! Ela diz com animação, antes de se voltar ao livro que estava lendo quando Zachary se aproximou do balcão. Algo de Raymond Chandler, mas ele não consegue ver o título. Os bibliotecários sempre parecem mais empolgados durante o período J, quando podem passar mais tempo com livros e menos com alunos exaustos e docentes irados. Durante a caminhada frígida de volta ao dormitório, Zachary fica encucado tanto pelo livro, ansioso para continuar lendo, como pelo fato de que não estava no sistema da biblioteca. Ele já encontrou pequenas dificuldades desse tipo, dado que pegou emprestado um grande número de livros. Às vezes o scanner não consegue ler um código de barras, mas então o bibliotecário digita o número manualmente. Ele se pergunta como faziam antes de existir o scanner, com cartões em catálogos e bolsinhos com assinaturas no verso dos livros. Seria legal assinar seu nome em vez de ser um número em um sistema. O dormitório de Zachary é um prédio de tijolos acomodado entre um grupo dilapidado de residências de alunos da pós-graduação e coberto por era morta e salpicada de neve. Ele sobe os muitos degraus até seu cômodo no quarto andar, encaixado nos beirais do prédio, com paredes inclinadas e janelas que deixam entrar correntes de ar. Ele cobriu a maior parte delas com cobertores e contrabandeou um aquecedor para o inverno. Tapeçarias enviadas por sua mãe estão penduradas nas paredes e tornam o quarto sem dúvida mais aconchegante, em parte porque ele não consegue se livrar do cheiro de sálvia, por mais que as lave. O candidato de mestrado no quarto do lado chama o lugar de caverna, embora seja mais como uma toca, se tocas tivessem postéres de Magritte e 4 sistemas de videogame. A TV de tela plana observa da parede, preta e refletiva como um espelho. Ele deveria jogar uma tapeçaria em cima dela. Deixe os livros na mesa e as botas e o casaco no armário antes de atravessar o corredor até a copa para preparar uma caneca de chocolate quente. Enquanto espera a chaleira elétrica ferver, se arrepende de não ter trazido o livro cor de vinho, mas está tentando não ficar com o nariz enfiado constantemente em um livro. É uma tentativa de parecer mais amigável, que ele ainda não tem certeza se está funcionando. De volta em sua toca com o chocolate, ele se acomoda no puff que ganhou de um aluno que foi embora no ano anterior. É de um verde neon berrante em seu estado natural, mas Zachary cobriu com uma tapeçaria pesada demais para pendurar na parede, camuflando-o em tons de marrom, cinza e violeta. Ele vira o aquecedor em direção às pernas e abre Doces Dores na página em que a errática lâmpada da biblioteca o abandonou e começa a ler. Depois de algumas páginas, a história muda, e Zachary não sabe dizer se o livro é um romance ou uma coletânea de contos ou talvez uma história dentro de uma história.
Ele se pergunta se o enredo vai retornar para a parte anterior. Então a história muda de novo. As mãos de Zachary e Ezra Ravlins começam a tremer. Porque, enquanto a primeira parte do livro é uma narrativa um tanto romântica sobre um pirata e a segunda envolve uma cerimônia com uma acólita em uma biblioteca subterrânea estranha, a terceira parte é algo completamente diferente. A terceira parte é sobre ele. O garoto é o filho de uma vidente. Uma coincidência, ele pensa, mas continua lendo e os detalhes são perfeitos demais para serem ficção. Sálvia pode permear os cadarços de muitos filhos de videntes, mas ele duvida que eles também pegavam atalhos por becos em suas rotas voltando da escola. Quando chega a parte sobre a porta, Zachary abaixa o livro. Sente-se zonzo. Levanta-se, preocupado que vai desmaiar e cogitando abrir a janela, mas em vez disso acaba chutando a caneca de chocolate esquecida. De forma automática, atravessa o corredor até a copa para pegar algumas folhas de papel toalha. Enxuga o chocolate e volta à copa para jogar fora o papel toalha. Escorre a caneca na pia. A caneca está lascada em um ponto, e ele não lembra se estava assim antes. Risos ecoam escada acima, distantes e ocos. Zachary volta ao quarto e confronta o livro outra vez, encarando o volume que aguarda despreocupado no puff. Ele tranca a porta, algo que não costuma fazer. Pega o livro e o inspeciona com mais cuidado do que antes. O canto superior da capa está dobrado, o tecido começando a desfiar. Há pontinhos dourados na lombada. Ele respira fundo e abre o livro de novo. Volta à página em que parou e se obriga a ler as palavras à medida que elas se desenrolam precisamente como espera que façam. Sua memória preenche os detalhes deixados de fora, o modo como a tinta branca atingia metade do muro, então os tijolos ficavam vermelhos de novo, as lixeiras na outra ponta do beco, o peso de sua mochila nos ombros, abarrotada de livros didáticos. Ele se lembrou daquele dia 1000 vezes, mas dessa vez é diferente. Dessa vez, sua memória é guiada pelas palavras na página, e o momento apresenta-se claro e vibrante, como se tivesse acabado de acontecer em vez de estar mais de uma década no passado. Zachary consegue visualizar a porta perfeitamente. A precisão da tinta. O efeito Trompe-l'œil, que ele não sabia nomear na época. A abelha com as listras douradas delicadas. A espada apontada para cima em direção à chave. Mas, quando continua lendo, há mais ali do que sua memória contém. Ele pensou que não poderia haver sensação mais estranha do que tropeçar num livro que narra um incidente antigo da própria vida que ele nunca contou a ninguém e a respeito do qual nunca falou nem escreveu, mas que está mesmo assim se desdobrando em prosa impressa, só que estava errado. É ainda mais estranho que aquela narração confirme sua suspeita antiga de que naquele momento, naquele beco diante da porta, algo extraordinário lhe foi dado e ele deixou a oportunidade escapar pelos dedos. Um garoto no começo de uma história não tem como saber que a história começou. Zachary vira a página quando chega na última linha, esperando que sua história continue, mas não continua. A narrativa muda totalmente outra vez, para algo sobre uma casa de bonecas. Ele folheia o resto do livro, escaneando as páginas em busca de menções ao filho da vidente ou portas pintadas, mas não encontra nada. Então volta e relê a página sobre o garoto. Sobre si mesmo. Sobre o lugar que ele não encontrou atrás da porta, o que quer que seja um mar sem estrelas. Suas mãos pararam de tremer, mas ele está zonzo e corado e lembra agora que não chegou a abrir a janela, mas não consegue parar de ler. Empurra os óculos para cima do nariz para se focar melhor. Não entende. Não só como alguém poderia ter capturado a cena em tantos detalhes, mas como ela está ali em um livro que parece muito mais velho que ele. Esfrega o papel entre os dedos e sente que é pesado e áspero, amarelado até ficar quase marrom nas bordas. Será que alguém poderia tê-lo previsto, até os cadarços do tênis? Isso significa que o resto também pode ser verdade? Que em algum lugar no mundo há acólitos sem língua em uma biblioteca subterrânea. Não parece justo que ele seja a única pessoa real em uma coleção de personagens fictícios, embora o pirata e a garota possam ser reais. Mesmo assim, a ideia é tão absurda que ele ri. Então se pergunta se está perdendo a cabeça, e decide que, se é capaz de se fazer essa pergunta, não deve estar, o que não é particularmente reconfortante. Ele olha para as últimas duas palavras na página. Ainda não. Essas duas palavras nadam entre 1000 perguntas que inundam sua mente. Então uma dessas perguntas flutua para a superfície, impulsionada pelo motivo repetido da abelha e a porta relembrada. Será que esse livro é daquele lugar? Ele inspeciona a capa mais uma vez, parando no código de barras colado no interior. Zachary o examina com mais atenção e vê que a etiqueta está ocultando algo escrito ou impresso ali. Um ponto de tinta preta espia debaixo do adesivo. Ele sente um pouco de culpa por arrancá-lo, mas, de toda forma, o código de barras era defeituoso, e provavelmente teria de ser substituído. Não que ele tenha qualquer intenção de devolver o livro agora. Ele descola o adesivo devagar e com cuidado, tentando removê-lo por inteiro sem rasgar o papel por baixo. O negócio sai com facilidade e ele cola na borda da mesa antes de se voltar para o que está escrito por baixo. Não há palavras, só uma sequência de símbolos que foram impressos ou inscritos de alguma outra forma no interior da capa, desbotados e manchados, mas facilmente identificáveis. O ponto exposto de tinta é o cabo de uma espada. Acima dela há uma chave. Acima da chave há uma abelha. Zachary e Ezra Ravlins encara as versões em miniatura dos mesmos símbolos que contemplou em um beco atrás da loja da mãe e se pergunta de que maneira ele deve continuar uma história da qual não sabia fazer parte. Um recurso artístico empregado a fim de criar uma ilusão de ótica. Com o uso de perspectiva e de diferentes tonalidades de claro e escuro, simula-se que o objeto em foco é 3D, quando, na verdade, é bidimensional. Nota da editora. Começou como uma casa de bonecas.
Um habitat em miniatura cuidadosamente construído de madeira e cola e tinta. Montado de maneira meticulosa para recriar uma moradia em tamanho real no nível mais minucioso de detalhes. Quando construída, foi dada de presente a crianças, que brincaram com ela ilustrando eventos diários em exageros simplificados. Há bonecas. Uma família com mãe e pai, filho e filha e cachorro pequeno. Eles usam réplicas de ternos e vestidos feitas de tecido delicado. O cachorro tem pelo de verdade. Há uma cozinha e uma sala de estar e um solário. Quartos, escadas e um sótão. Cada cômodo é ocupado por mobília e decorado com pinturas em miniatura e minúsculos vasos de flores. O papel de parede é estampado com padrões complexos. Os livrinhos podem ser removidos das estantes. A casa tem um telhado com telhas de madeira, todas menores que uma unha. Portas diminutas fecham e trancam. A casa se abre com uma fechadura e uma chave se expande, embora seja mais frequentemente mantida fechada. A vida das bonecas no interior só é visível através das janelas. A casa de bonecas fica em um cômodo neste porto do mar sem estrelas. Sua história não existe. As crianças que brincaram com ela já cresceram e foram embora há muito tempo. O relato de como ela veio a ser deixada em um cômodo obscuro em um lugar obscuro foi esquecido. Ela não é extraordinária. O que é extraordinário é o que evoluiu ao seu redor. O que é uma única casa, afinal, sem nada que a circunde? Sem um jardim para o cachorro? Sem um vizinho reclamão do outro lado da rua, sem uma rua onde vivam vizinhos? Sem árvores e cavalos e lojas? Sem um porto? Um barco? Uma cidade do outro lado do mar? Tudo isso foi construído ao redor dela. O mundo inventado de uma criança se tornou o de outra, e o de outra, e por aí em diante até ser o mundo de todos. Ornamentado e expandido com metal e papel e cola, engrenagens e objetos encontrados e barro. Mais casas foram construídas. Mais bonecas foram acrescentadas. Pilhas de livros organizadas por cor servem como paisagem. Pássaros de papel dobrado sobrevoam tudo. Balões de ar quente pairam no ar. Há montanhas e vilarejos e cidades, castelos e dragões e salões de baile flutuantes. Fazendas com celeiros e ovelhas de algodão macias. Um relógio de parede funcional, feito a partir de um relógio de pulso reformado, marca a hora no topo de uma torre. Há um parque com lagos e patos. Uma praia com um farol. O mundo se espraia pela sala. Há caminhos que os visitantes podem percorrer e que dão acesso aos cantos. Há o contorno do que já foi uma mesa sob os prédios. Há estantes nas paredes que agora são países distantes do outro lado de um oceano com ondas de papel azul cuidadosamente curvadas. Começou como uma casa de bonecas. Com o tempo, tornou-se mais. Uma cidade de bonecas. Um mundo de bonecas. Um universo de bonecas. Em constante expansão. Quase todo mundo que encontra a sala se sente compelido a acrescentar algo a ela. A dar novo propósito aos conteúdos de seus bolsos como paredes ou árvores ou templos. Um dedal se torna uma lixeira. Fósforos usados criam uma cerca. Botões soltos se transformam em rodas ou maçãs ou estrelas. As pessoas acrescentam casas feitas de livros estragados ou tempestades conjuradas de glitter. Movem uma figura ou um ponto de referência. Escoltam as ovelhinhas de um pasto a outro. Reorientam as montanhas. Alguns visitantes brincam na sala por horas, criando histórias e narrativas. Outros apenas olham ao redor, ajeitam uma árvore ou porta torta, e vão embora. Ou simplesmente movem os patos no lago e ficam satisfeitos. Qualquer pessoa que entrar na sala a afeta, deixando uma impressão, mesmo que sem querer. Abrir a porta silenciosamente faz uma suave corrente de ar farfalhar os objetos no interior. Uma árvore pode tombar. Uma boneca pode perder o chapéu. Um prédio inteiro pode desmoronar. Um passo acidental pode esmagar a loja de ferramentas. Uma manga pode ficar presa no topo de um castelo, fazendo princesas caírem no chão. É um lugar frágil. Todo dano costuma ser temporário. Alguém virá para fazer reparos. Devolver uma princesa caída às suas ameias. Reconstruir a loja de ferramentas com galhos e papelão. Criar novas histórias sobre as antigas. A casa original, no centro, muda de jeitos mais sutis. A mobília se move de um cômodo a outro. As paredes são pintadas ou cobertas com papel. As bonecas da mãe e do pai passam seu tempo separadas, em outras estruturas com as outras bonecas. A filha e o filho partem e partem de novo. O cachorro persegue carros e ovelhas e ousa latir para o dragão. Ao redor delas, o mundo cresce cada vez mais. Às vezes as bonecas levam um bom tempo para se adaptar. Zachary Ezra Rafflins está sentado no chão do seu closet com a porta fechada, cercado por uma floresta de camisas e casacos pendurados, encostado no ponto onde a porta para Nárnia ficaria se seu closet fosse um guarda-roupa, e está passando por uma leve crise existencial. Ele leu Doces Dores do início ao fim, então leu de novo e pensou que talvez não devesse ler uma terceira vez, mas leu porque não conseguia dormir. Ainda não consegue dormir. Agora são 3 da manhã e Zachary está no fundo do closet, uma versão do seu lugar de leitura favorito quando era criança. Um conforto ao qual ele não volta há anos, e que nunca recriou neste closet, que é mal adaptado para sentar-se assim. Ele lembra agora que se sentou no seu closet de infância depois de encontrar a porta. Era um closet melhor para sentar-se. Mais profundo, com travesseiros que ele levou para dentro a fim de torná-lo mais confortável. Aquele não tinha uma porta para Nárnia também, ele sabe porque verificou.
Só uma seção de doces dores é sobre ele, embora faltem páginas. Sob uma inspeção mais atenta, ele descobriu que há muitos espaços vazios na costura. O texto volta para o pirata e a garota, mas o resto é desconectado e parece incompleto. Grande parte envolve uma biblioteca subterrânea. Não uma biblioteca, uma fantasia livrocêntrica cujo convite Zachary perdeu a chance de aceitar porque não abriu uma porta pintada quando tinha 11 anos. Aparentemente, ele ficou procurando as passagens imaginárias erradas. O livro cor de vinho está apoiado no pé da cama. Zachary se recusa a admitir que está se escondendo dele, no closet, onde o livro não pode vê-lo. Ele não faz ideia, mesmo depois de ler o livro 3 vezes, de como deve proceder. O resto do livro não parece tão tangível quanto aquelas poucas páginas do começo. Zachary sempre teve uma visão complicada da magia por causa da mãe, mas, mesmo que ele consiga compreender um pouco de herbalismo e divinação, as coisas no livro estão muito além de sua definição de realidade. Magia de verdade. Mas, se aquelas poucas páginas sobre ele são reais, o resto poderia. Zachary enfia a cabeça entre os joelhos e tenta controlar a respiração. Não consegue parar de se perguntar quem escreveu aquilo. Quem o viu naquele beco com a porta e por que registrou a cena. Relendo as páginas de abertura, fica implícito que as primeiras histórias estão encaixadas dentro de outras histórias, o pirata contando a história sobre a acólita vendo a história sobre o menino. Ele. Mas, se ele está numa história dentro de uma história, quem a está contando? Alguém precisou compô-la e encaderná-la em forma de livro. Alguém, em algum lugar, conhece essa história. Então se pergunta se alguém, em algum lugar, sabe que ele está sentado no chão do seu closet. Zachary engatinha de volta ao quarto, com as pernas doloridas. Está quase amanhecendo, a luz fora da janela num tom mais claro de escuro. Ele decide fazer uma caminhada. Deixa o livro na cama. Seus dedos começam a coçar imediatamente, querendo levá-lo consigo para que o leia de novo. Ele envolve o cachecol ao redor do pescoço. Ler um livro 4 vezes num dia é um comportamento muitíssimo normal. Ele abotoa o casaco de lã. Ter uma resposta física à falta de um livro não é incomum. Ele enfia a touca de tricô por cima das orelhas. Todo mundo passa noites no chão do closet durante a pós-graduação. Ele calça as botas. Encontrar um incidente da própria infância em um livro misterioso sem autor é uma ocorrência cotidiana. Ele desliza as mãos para dentro das luvas. Acontece com todo mundo. Ele põe o livro no bolso do casaco. Zachary caminha penosamente pela neve recém-caída, sem um destino preciso. Passa pela biblioteca e continua em direção a um trecho do campus com colinas, próximo aos dormitórios dos alunos de graduação. Ele poderia ajustar a rota para passar por seu antigo dormitório, mas não faz isso, sempre acha estranho olhar para uma janela da qual costumava olhar para fora. Ele percorre dessa forma a neve gélida e intacta, esmagando a superfície imaculada sob as botas. Zachary costuma gostar do inverno e da neve e do frio, mesmo quando não consegue sentir os dedos dos pés. Tem um senso de encantamento remanescente por ter lido sobre a neve em livros antes de experimentá-la pessoalmente. A primeira vez foi numa noite cheia de risadas, no campo ao redor da fazenda da mãe, fazendo bolas de neve com as mãos nuas e escorregando o tempo todo em sapatos que mais tarde descobriu não serem à prova d'água. Dentro das luvas revestidas de cachemira, suas mãos formigam só de pensar. É sempre surpreendente como a neve é silenciosa, até derreter. Ravlins! Chama uma voz atrás dele. Zachary se vira. Uma figura encapotada com uma touca listrada acena uma mão embrulhada numa luva colorida, e ele observa as cores descombinadas se moverem sobre um campo branco enquanto ela sobe com dificuldade a colina coberta de neve, às vezes pulando nas pegadas que ele deixou. Quando a figura está a poucos metros, ele reconhece Cat, uma das poucas graduandas do seu departamento que passou de colega quase amiga, principalmente porque ela tem a missão de conhecer todo mundo e ele recebeu o selo de aprovação de Cat. Ela publica um blog de culinária com temática de videogames e está sempre testando seus experimentos, muitas vezes deliciosos, com o restante do departamento. Pães doces inspirados em Skirin e clássicos bolinhos com recheio de creme baseados em Bioshock e trufas de maraschino que são uma ode às cerejas de Pac-Man. Zachary desconfia que ela não dorme, pois tem uma tendência a aparecer do nada para sugerir coquetéis ou saídas para dançar ou alguma outra desculpa para tirá-lo do quarto. E, embora Zachary nunca tenha articulado sua gratidão por ter alguém como Cat no seu estilo de vida introvertido, tem quase certeza de que ela já sabe. Oi, Cat, ele diz quando ela o alcança, esperando não parecer tão desnorteado quanto se sente. O que te traz aqui tão cedo? Cat suspira e revira os olhos. O suspiro se afasta como uma nuvem no ar frígido. A madrugada é o único horário de laboratório que consigo para projetos ainda não oficiais. E você? Cat ajeita a mochila no ombro e quase perde o equilíbrio. Achar estende a mão para ajudá-la, mas ela se endireita sozinha. Não conseguia dormir, ele responde, o que não deixa de ser verdade. Ainda está trabalhando naquele projeto aromático? Sim. As bochechas de Cat revelam um sorriso oculto pelo cachecol. Acho que a chave para uma experiência imersiva, a realidade virtual não é tão real se não tem cheiro. Ainda não sei como vou fazer funcionar para uso doméstico, mas os testes em laboratório estão indo bem. Devo precisar de betas para testar na primavera, se você quiser. Se a primavera chegar, eu topo. Os projetos de Cat são lendários no departamento, instalações interativas complexas e sempre memoráveis, mesmo que ela não os considere bem-sucedidos. Eles fazem a pesquisa de Zachary parecer excessivamente teórica e sedentária em comparação, já que boa parte de seu trabalho envolve analisar o trabalho feito por outras pessoas. Excelente! Diz Cat. Vou te colocar na minha lista.
E estou feliz de topar com você. Está ocupado hoje à noite? Não muito, responde Zachary, que não pensou sobre o fato de que o dia continuaria e que o campus seguiria com suas rotinas e que ele é o único que teve seu universo tirado dos eixos. Pode me ajudar com meu curso do período J? Ela pergunta. Das 7 até umas 8:30? Sua aula de tricô de Harry Potter. Não tricoto muito bem. Não, essa é de terça. Esta é uma discussão estilo salão literário sobre inovação na narrativa, e o tema dessa semana é jogos. Estou tentando convidar um comoderador para cada aula, e Noriko deveria vir nessa, mas me largou para ir esquiar. Vai ser super tranquilo, não precisa preparar uma apresentação nem nada, só vamos papear sobre jogos em um contexto relaxado, mais intelectual. Sei que é a sua praia, Ravlins. Por favor? O impulso de dizer não, que Zachary sente para praticamente qualquer coisa que envolva conversar com pessoas, emerge de maneira automática, mas enquanto Cat balança nos calcanhares para se manter aquecida e ele considera a proposta, aquele parece um bom jeito de se distrair do livro por um tempo. É isso que Cat faz, afinal. É bom ter uma Cat. Certo, por que não? Ele aceita. Cat dá um gritinho, que ecoa sobre o gramado coberto de neve, fazendo um par de corvos irritados abandonarem uma árvore próxima. Você é incrível, diz Cat. Vou tricotar para você um cachecol da Corvinal como agradecimento. Como você sabe que? Faça o favor, é óbvio que você é Corvinal. Vejo você hoje à noite, a gente se encontra na sala de descanso do Scott Hall, aquela nos fundos à direita. Envio os detalhes por mensagem quando minhas mãos descongelarem. Você é demais. Eu te daria um abraço, mas acho que eu cairia. Agradeço o sentimento, garante Zachary. Então fica pensando, ali na neve, se Cat já ouviu falar em algo chamado Mar Sem Estrelas, porque se alguém teria ouvido falar de uma localidade possivelmente de contos de fadas, possivelmente mítica, seria Cat. Mas falar aquilo em voz alta tornaria tudo real demais, então ele apenas observa enquanto ela segue com dificuldade em direção ao prédio de ciências onde fica o centro de mídias emergentes, embora perceba que ela poderia muito bem estar se dirigindo aos laboratórios de química também. Ele fica parado sozinho na neve, observando o campus que aos poucos acorda. Ontem o lugar parecia o mesmo de sempre, não exatamente um lar. Hoje ele se sente um impostor. Respira fundo e deixa o ar com aroma de pinheiros encher os pulmões. 2 pontos pretos mancham o céu azul claro sem nuvens, os corvos que alçaram voo momentos atrás estão desaparecendo à distância. Zachary Ezra Ravlins começa a longa caminhada de volta ao quarto. Depois de chutar as botas e remover as camadas invernais, Zachary pega o livro. Ele o vira nas mãos, então o deixa na escrivaninha. Não parece ser nada de especial, nem conter um mundo inteiro, embora se possa dizer o mesmo de qualquer livro. Zachary fecha as cortinas e está meio adormecido antes mesmo que elas se assentem sobre a janela, bloqueando a paisagem de neve iluminada pelo sol e a figura que observa do outro lado da rua na sombra de um abeto frondoso. Ele acorda horas depois quando seu celular solta um alerta de mensagem, o aparelho chacoalhando tanto com a vibração que cai da escrivaninha, pousando suavemente em uma meia descartada. 19 horas Scott Hall, primeiro andar, sala de descanso, da entrada passe pelas escadas e vire à direita no corredor, fica atrás das portas francesas e parece a versão apocalíptica de uma sala onde senhorinhas chiques tomam chá. Eu chego antes. Você é o melhor. 3K. O relógio do celular informa que já são 17h50, e o Scott Hall fica do outro lado do campus. Zachary boceja e se arrasta para fora da cama, atravessando o corredor para tomar um banho. Em pé no vapor, pensa que o livro foi um sonho, mas o alívio que esse pensamento traz se dissipa devagar quando ele se lembra da verdade. Esfrega a pele até ficar vermelha, usando a mistura caseira de óleo de amêndoas com açúcar com que sua mãe o presenteia todo inverno, o lote desse ano aromatizado com vetiver para promover calma emocional. Talvez ele possa esfregar até sair aquele garoto no beco. Talvez o verdadeiro Zachary esteja em algum lugar por baixo. A cada 7 anos, ele lembra, cada célula no corpo muda. Ele não é mais aquele garoto. Está a 2 graus de separação daquele garoto. Passa tanto tempo no banho que precisa se aprontar correndo, agarrando uma barrinha de proteína quando percebe que não comeu o dia todo. Joga um caderno na bolsa transversal e sua mão paira sobre doces dores antes que ele pegue estranha presença. Já atravessou a porta quando dá meia volta e enfia doces dores na bolsa também. Enquanto caminha em direção ao Scott Hall, seu cabelo úmido congela em cachos que se amassam contra o pescoço. A neve está entrecortada com tantos rastros de botas que não há praticamente nenhum trecho intocado no campus. Zachary passa por um boneco de neve que usa um cachecol vermelho de verdade. Uma linha de bustos de antigos presidentes da faculdade está quase toda oculta pela neve, só olhos e orelhas de mármore espiando por trás dos flocos. As orientações de Cat se provam úteis quando ele chega ao Scott Hall, uma das poucas residências onde nunca pisou antes. Passa pelas escadas e por uma sala de estudos pequena e vazia, encontra o corredor e o segue por algum tempo até alcançar o par de portas francesas entreabertas. Ele não tem certeza se achou a sala certa. Uma garota está sentada tricotando em uma poltrona enquanto alguns outros alunos rearranjam parte da mobília adequada para um chá pós-apocalíptico, cadeiras de veludo e sofás rasgados e desgastados pelo tempo, alguns consertados com fita adesiva. Eba, você encontrou! A voz de Cat soa atrás deles. Zachary se vira, encontrando-a com uma bandeja com um bule e várias xícaras de chá empilhadas. Ela parece menor sem o casaco e a touca listrada, seu cabelo raspado apenas uma sombra felpuda cobrindo a cabeça. Não sabia que você estava falando sério sobre o chá, diz Zachary, ajudando-a a apoiar a bandeja em uma mesa de café no meio da sala. Eu não brinco sobre chá.
Tenho Earl Grey, hortelã e alguma coisa que aumenta a imunidade com gengibre. E fiz biscoitos. Quando o chá e as múltiplas bandejas de biscoitos estão dispostos, a turma já entrou, cerca de uma dúzia de alunos, embora pareçam mais, com todos os casacos e cachecóis jogados nas costas de cadeiras e sofás. Zachary se acomoda em uma antiga poltrona ao lado da janela, para onde Cat manda com uma xícara de Earl Grey e um biscoito de chocolate gigante. Olá a todos, ela diz, distraindo o grupo da fornada de biscoitos e de suas conversas. Obrigada por virem. Acho que temos alguns novatos que não vieram na semana passada, então que tal nos apresentarmos rapidamente, começando com o nosso moderador convidado? Ela vira e olha para ele com expectativa. Ok, eu sou o Zachary, ele consegue dizer entre mordidas, antes de engolir o resto do biscoito. Estou no segundo ano da pós em mídias emergentes e estudo design de videogames com foco em psicologia e questões de gênero. E ontem encontrei um livro na biblioteca no qual alguém escreveu sobre minha infância. Isso sim é contação de histórias inovadora, hein? Ele pensa, mas não diz em voz alta. As apresentações continuam e Zachary retém detalhes identificadores e áreas de interesse melhor do que nomes. Vários estudam teatro, incluindo uma garota com dreadlocks multicoloridos impressionantes e um garoto loiro com os pés apoiados num estojo de violão. A garota com óculos estilo gatinho que parece vagamente familiar é aluna de letras, assim como aquela que continua tricotando quase sem olhar para o que está fazendo. O resto são alunos de graduação de mídias emergentes e alguns ele reconhece, o cara de moletom azul, a garota com tatuagens de vinhas espiando debaixo das mangas no suéter, o cara de rabo de cavalo, mas ninguém que conheça tão bem quanto Cat. E eu sou Cat Hawkins, estudo mídias emergentes e teatro, e passo a maior parte do meu tempo tentando transformar jogos em peças e peças em jogos. E assando biscoitos. Hoje vamos discutir videogames especificamente. Sei que temos muitos gamers aqui, mas se não forem, perguntem se precisarem de esclarecimentos sobre terminologia ou algo assim. Como estamos definindo o gamer? Pergunta o cara de moletom azul com uma nota de petulância na voz que faz a expressão empolgada de Cat se fechar de maneira imperceptível. Eu sigo a definição de Gertrude Stein. Um gamer é um gamer é um gamer, interrompe Zachary, ajustando os óculos e se odiando pela pretensão, mas odiando um pouco mais o cara que precisa definir tudo. Quanto à definição de game nesse contexto, Cat continua, vamos nos ater aos jogos narrativos, de roleplay, também conhecidos como RPGs etc. Tudo que está relacionado a histórias. Cat incentiva Zachary a compartilhar alguns de seus conceitos básicos sobre narrativa de jogo, agência de personagens, escolhas e consequências, coisas que ele definiu em tantos artigos e projetos que é agradável explicá-las a um grupo que não ouviu aquilo 1000 vezes antes. Cat o interrompe de vez em quando e não demora muito para a discussão deslanchar organicamente, perguntas se tornando debates e argumentos sendo rebatidos entre goles de chá e migalhas de biscoito. A conversa dá uma guinada para o teatro imersivo, que foi o assunto da semana anterior, então volta para videogames, passando da natureza colaborativa de jogos multiplayer de volta para narrativas single player e realidade virtual com uma breve parada em jogos de tabuleiro. Enfim, a questão de por que as pessoas jogam games narrativos e o que os torna envolventes passa a ser examinada e desmantelada. Mas não é isso que todo mundo quer? Questiona a garota de óculos gatinho. Ser capaz de fazer as próprias escolhas e decisões, mas de modo que seja parte de uma história? Você quer poder confiar na narrativa, mesmo que mantendo livre-arbítrio. Você quer decidir aonde ir e o que fazer e qual porta abrir, mas ainda quer vencer o jogo, acrescenta o cara de rabo de cavalo. Mesmo que vencer o jogo signifique acabar a história. Especialmente se um jogo permite múltiplos finais, aponta Zachary, tocando no assunto de um artigo que escreveu 2 anos atrás. É uma vontade de coescrever a história em vez de editar sozinho, para que seja colaborativa. Funciona nos games melhor que em qualquer coisa, reflete um dos caras de mídias emergentes. E talvez no teatro vanguardista, ele acrescenta quando um dos alunos de teatro começa a objetar. Romances digitais, escolha sua própria aventura? Sugere a tricoteira de letras. Não, comprometa-se a ser um game de fato se vai passar por todas as opções de árvore de decisão, todos os se, defende a garota com as tatuagens, falando com as mãos para que as vinhas ajudem a enfatizar seus argumentos. Histórias de texto, propriamente ditas, são narrativas preexistentes nas quais você cai, games se desdobram à medida que você avança. Se posso escolher o que vai acontecer em uma história, quero ser um mago. Ou pelo menos ter uma arma da hora. Estamos saindo do assunto, observa Cat. Mais ou menos. O que torna uma história envolvente? Qualquer história. Em termos básicos. Mudança. Mistério. Riscos altos. Desenvolvimento de personagem. Romance, sugere o cara de moletom azul. Que foi? É verdade, ele acrescenta quando várias sobrancelhas erguidas se viram em sua direção. Tensão sexual, melhorou? Também é verdade. Obstáculos a ser superados. Surpresas. Significado. Mas quem decide o que é significado? Indaga Zachary. O leitor. O jogador. O público. É isso que você traz ao produto. Mesmo se não fizer as escolhas ao longo do caminho, decide o que aquilo significa para você. A garota tricoteira pausa para arrumar um ponto perdido, então continua. Um jogo ou livro que significa algo para mim pode ser entediante para você ou vice-versa. Histórias são pessoais, você se identifica com elas ou não. Como eu disse, todo mundo quer ser parte de uma história. Todo mundo é parte de uma história, o que as pessoas querem é ser parte de algo digno de ser contado.
É aquele medo da mortalidade, aquela mentalidade de que eu estava aqui e eu importava. Os pensamentos de Zachary começam a divagar. Ele se sente velho, sem saber se era entusiasmado desse jeito quando estava na graduação e se perguntando se parecia tão jovem aos alunos da pós quanto esse grupo parece agora para ele. Pensa no livro em sua bolsa, revira ideias sobre o que significa estar em uma história, questiona por que passou tanto do seu tempo propelindo narrativas e tenta descobrir como fazer o mesmo com essa. Não é mais fácil ter palavras em uma página e deixar tudo a cargo da imaginação? Pergunta outra aluna de letras, uma garota usando um suéter vermelho felpudo. As palavras na página nunca são fáceis, diz a garota dos óculos gatinho, e várias pessoas assentem. Mais simples, então. A garota do suéter vermelho ergue uma caneta. Eu posso criar um mundo inteiro com isso, pode não ser inovador, mas é efetivo. Até acabar a tinta, retruca alguém. Outro comenta que já são 9 horas e mais de uma pessoa se ergue num salto, pede desculpas e sai correndo. O resto continua conversando em grupos quebrados e pares e alguns dos alunos de mídias emergentes rodeiam Zachary, pedindo recomendações de disciplinas e professores enquanto eles mais ou menos colocam a sala em ordem. Isso foi ótimo, obrigada, diz Cat quando consegue a atenção dele de novo. Eu te devo uma e vou começar seu cachecol neste fim de semana. Prometo que vai ficar pronto enquanto ainda estiver frio o bastante para usar. Não precisa, mas obrigado. Eu me diverti. Eu também. Ah, e a Helena está esperando no corredor. Ela queria falar com você antes que saísse, mas não quis interromper enquanto você falava com o pessoal. Ah, ok, diz Zachary, tentando lembrar quem é Helena. Cat o abraça de novo e sussurra em seu ouvido. Ela não está tentando chavecar você, eu avisei que sua orientação sexual é indisponível. Obrigado, Cat, ele responde, tentando não revirar os olhos e sabendo que é provável que ela tenha falado assim mesmo, em vez de apenas dizer que ele é gay, porque Cat odeia rótulos. Ele descobre que Helena é a garota de óculos gatinho. Está encostada na parede lendo um romance de Raymond Chandler que Zachary identifica como Longo Adeus, e agora ele percebe por que ela parecia tão familiar. Provavelmente a teria reconhecido se seu cabelo estivesse preso num coque. Oi, diz Zachary. Ela ergue os olhos do livro com uma expressão perdida que ele está acostumado a ter no próprio rosto, a desorientação de ser puxado para fora de um mundo e de volta para outro. Oi, diz Helena, emergindo da névoa da ficção e enfiando Chandler na mochila. Não sei se você se lembra de mim da biblioteca, ontem. Você pegou aquele livro estranho que não passava no scanner. Eu lembro, diz Zachary. Ainda não li, ele acrescenta, sem saber por que a mentira é necessária. Bom, depois que você foi embora eu fiquei curiosa, Helena continua. A biblioteca anda muito quieta e estou meio obcecada com histórias de mistério, então decidi investigar. Sério? Pergunta Zachary, subitamente interessado embora antes estivesse tomado por uma apreensão nervosa. Descobriu algo? Não muito. O sistema é tão dependente dos códigos de barra que, se o computador não reconhece um livro, é difícil desenterrar um arquivo, mas lembrei que o exemplar parecia meio velho então desci até os arquivos de papel, da época em que tudo era guardado naqueles catálogos de madeira sensacionais, para ver se estava lá, e não estava, mas consegui decifrar como foi codificado. Há alguns dígitos no código de barras que indicam a data em que um livro foi acrescentado ao sistema. Então estabeleci uma referência cruzada. Um impressionante trabalho de bibliotecária detetive. Obrigada. Infelizmente, a única coisa que apareceu foi que era parte de uma coleção privada. Um cara morreu e uma fundação distribuiu a biblioteca dele para um monte de escolas. Atualizei os arquivos e escrevi o nome, então, se quiser encontrar algum dos outros livros, alguém deve conseguir imprimir uma lista. Eu trabalho quase todas as manhãs até começarem as aulas, se estiver interessado. Helena remexe em sua mochila e puxa uma folha dobrada de papel pautado. Alguns deles deveriam estar na sala de livros raros, e não em circulação, mas tudo bem. Criei uma entrada no catálogo, então o scanner deve funcionar sem problemas quando você devolver o livro. Obrigado, agradece Zachary, aceitando o papel. Item adquirido, uma voz na cabeça dele anuncia. Eu gostaria, sim. Dou uma passada lá em breve. Legal, diz Helena. E obrigada por vir hoje, a discussão foi ótima. Vejo você por aí. Ela some antes que ele possa se despedir. Zachary desdobra o papel. Há 2 linhas de texto, em uma letra surpreendentemente caprichada. Da coleção privada de J.S. Keating, doada em 1993. Um presente da Fundação Keating. O papel é frágil, mesmo quando encadernado com barbante em tecido ou couro. A maioria das histórias no Porto do Mar Sem Estrelas foi capturada em papel. Em livros ou pergaminhos ou dobradas em pássaros de origami e suspensas